E agora, pessoal, nós vamos ter uma entrevista muito incrível com o Paulino e a Elaine, né? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Estúdio Roça, pessoal. Hoje a gente abre espaço, né, para um tema que toca fundo na história e na luta dos povos indígenas do Brasil. A criação da Comissão Nacional Indígena da Verdade. Eita, pessoal, assunto forte aqui. Muito, muito importante. A proposta, pessoal, nasce do reconhecimento de que as violências contra os povos indígenas não começaram e nem terminaram com a ditadura militar, mas se intensificaram com ela e seguem marcando a nossa vida até hoje. O objetivo, pessoal, é garantir que o Estado brasileiro reconheça, repare e não repita os crimes da ditadura. E é um passo essencial para que cada povo possa contar a sua própria história com verdade e com justiça. E para essa conversa, a gente recebe duas pessoas fundamentais nesse processo. O Paulino Montejo, que é historiador, jornalista, coordenador do Departamento Político da APIB, nosso colega de trabalho, e membro também da coordenação do Fórum Memória, Verdade, Reparação Integral e Não Repetição e Justiça para os Povos Indígenas. E também Elaine Moreira, antropóloga, professora da Universidade de Brasília e também integrante da coordenação do Fórum. Juntos, pessoal, eles vão nos ajudar a entender por que essa comissão é tão urgente e o que ela representa para a memória e o futuro dos povos indígenas do Brasil. Quando o projeto desenvolvimentista do Estado brasileiro, comandado então pelos militares, rasgou territórios, atropelando vida de povos e da mãe natureza. Nossa, isso aí faz parte da história, né? A abertura de estradas, a ditadura. Essa foto já vi ali em alguns sites. Muito bem, muito bem. Sejam bem-vindos, Paulino e Elaine. Sejam bem-vindos, é muito bom estar aqui com vocês. Paulino já é um grande, como que se diz? Além de ouvinte, né? Participante nosso, Paulino. Sim, ele veio aqui na nossa inauguração e a gente está chamando ele há um bom tempo para estar aqui com vocês. Disputar o Paulino. Ele é disputado também. É disputado, é disputado. E a primeira pergunta é para ele mesmo. Paulino, quantos indígenas foram assassinados pelo Estado brasileiro durante a ditadura? Como eles morreram e onde você estava quando tudo isso aconteceu? Isso aqui é quase um Enem. Não, mas está muito aberto aqui. Bom, vamos falar sobre o nosso projeto. A opção A, opção B. Muito bem, parentes, ouvintes de todos os segmentos sociais, aliados nossos, em particular. Obrigado, em primeiro lugar, à Rádio dos Povos por ter nos convidado, porque nós estamos nos adentrando há um bom tempo, de 2023 para cá, nessa temática da Comissão Nacional Indígena da Verdade. Não é uma questão que a gente tirou da cabeça e começou a cobrar simplesmente, né? Foi uma das recomendações, dentre as 13 recomendações, que a Comissão Nacional da Verdade, né, que investigou o crime cometido contra vítimas do regime, sobretudo no setor urbano, né? Todos aqueles que eram contrários à ditadura eram considerados inimigos, enquanto inimigos precisavam ser ou presos, ou sequestrados, ou perseguidos, ou torturados e assassinados, né? Então, a comissão se debruçou muito sobre esse tema dos mortos e desaparecidos da ditadura. Mas nós, movimento indígena, com entidades parceiras, indigenistas, socioambientais, de direitos humanos, pleiteamos que a comissão desse um olhar sobre a realidade indígena, sendo que, mesmo que se saiba pouca coisa até então, os povos indígenas, nós entendemos, como vocês leram na abertura, sempre foram vítimas da ditadura, aliás, da violência.
dos invasores, né? Desde o período colonial, passando pelas distintas fases da República, da monarquia, da República Velha, da Nova República, até a ditadura, né? Inclusive, o grave, até os dias atuais, né? E a Comissão Nacional da Verdade, de fato, acatou nosso pedido, mesmo que a questão indígena não tivesse entrado no relatório principal, mas foi incorporado num texto, número 5, do relatório do volume 2 da Comissão. Ela apontou que, de fato, os povos indígenas foram vítimas de todo tipo de crime, né? Assim, textualmente, a Comissão aponta que a violência praticada contra os povos indígenas implicou em assassinatos, envenenamentos, contaminação intencional por doenças infecto-contagiosas, humilhação pública, tortura, sequestro de crianças, esbulho de terras e territórios tradicionais, usurpação do trabalho indígena, análogo a escravo, né? Apropriação indevida do patrimônio, isto é, madeiras nobres, produção agrícola, arrendamento de terras indígenas, confinamento, abuso de poder, prisões arbitrárias, maus tratos, expulsões, remoções forçadas, desaparecimentos forçados, perseguição de lideranças, militarização de comunidades, desagregação, obviamente, social e extermínio, né? É uma lista interminável das violências registradas pela Comissão Nacional da Verdade, que, no final, declarou que ao menos 8.350 indígenas foram assassinados pela ditadura. Isso num universo de 10 povos indígenas, apenas 2 investigados, do total de 305 povos que nós temos oficialmente reconhecidos hoje no Brasil, né? Então, isso dá a ideia de qual é a dimensão da violência cometida contra os povos indígenas. E, em razão disso, a Comissão Nacional da Verdade, que foi aprovada por lei em 2011 e instituída pelo governo da presidenta Dilma em 2012, trabalhou entre 2012 e 2014 e fez esse relatório recomendando para esse ponto da questão indígena, mesmo em um documento já anexo, diríamos assim, o volume 2, que 13 recomendações, e eu sempre destaco 2, que a demarcação das terras indígenas seja uma medida reparatória para os povos indígenas vítimas dessa violência toda. E segundo, que se crie uma Comissão Nacional Indígena da Verdade para aprofundar as investigações de todos os casos, visando, obviamente, que o Estado assuma a sua responsabilidade, reconhecendo essas violências e, ao mesmo tempo, adote as medidas reparatórias, não repetição e de justiça às vítimas da ditadura, que nós sabemos ainda tem parentes vivos, sobreviventes, poucos talvez, mas, inclusive, que testemunham essa história de violência cometida contra os povos indígenas. Então, esse é o contexto inicial diagnosticado pela Comissão Nacional da Verdade e, considerando isso, nós demos curso, então, a um debate sobre a temática específica da Comissão Nacional Indígena da Verdade, né? A partir de 2022. 2022, aqui na Universidade de Brasília, exatamente, né? Em 2023, realizamos 2 oficinas aqui no âmbito da universidade e fizemos uma reunião em São Paulo. A PIB incluiu o tema no seu planejamento anual, início de janeiro e fevereiro de 2024, levou o tema para uma plenária no acampamento Terra Livre, provocamos uma audiência no Congresso Nacional sob responsabilidade da deputada Célia sobre o tema. A ministra Sônia recebeu o nosso grupo para sensibilizá-la e ela se comprometeu, achou interessante e tudo, né? E de lá para cá deslanchou. A PIB incorporou, então, e no final de 2024, a PIB realizamos, aliás, ainda no meio de 2024, realizamos um seminário em São Paulo,
onde convocamos cerca de 60 lideranças indígenas de todas as regiões do país, que exigiram e cobraram que esse debate seja levado nos territórios. Em função disso, a PIB organizou 7 seminários regionais esse ano, onde exatamente as lideranças, os remanescentes, os sobreviventes da ditadura, confirmaram a maioria de essas violações. E ainda apontaram que o pior é que essas violações continuam até os dias atuais, talvez de forma mais sofisticada, inclusive muito declarada, né, com assassinatos. Só ano passado, segundo o CIMI, foram assassinadas mais de 211 lideranças no país, exatamente em razão do conflito territorial provocado e estimulado principalmente pela lei do marco temporal, a lei 14.701 e a política de compensação que o STF instalou a partir da decisão monocrática do Gilmar Mendes. Mas é um contexto rápido, assim, como o movimento incorporou. Estamos indo, obviamente, com o apoio de entidades parceiras, a começar por aqui pela universidade, né? O Observatório de Direitos Políticos Indígenas está conosco nesse processo, o Instituto Relacionais de São Paulo, que foi um braço direito do final Marcelo Selic, um dos impulsionadores desse debate também, e o Ministério Público, por meio da 6ª Câmara. Esses são os aliados principais, mas, ultimamente, conseguimos aglutinar mais de 60 entidades da sociedade civil, alguns entes governamentais, lamentavelmente muito pouco, né? Especialistas, academia, e assim, a coisa cresceu e nós estamos muito animados para ir em frente com essa demanda da Comissão Nacional Indígena da Verdade. Só esse contexto rápido, agora com o professor, talvez após aprofundar mais, sobretudo, essa memória e as razões por que nós estamos insistindo nesse tema. Muito obrigada, Paulino. Muito obrigado. Não, acho que o Paulino foi bastante incrível, a memória do Paulino, né? Porque eu já estava aqui escrevendo, ele está tudo ali na cabeça dele. Eu fico surpreendido assim, com a memória do Paulino, sinceramente. Eu acho que tem que ser estudado, Paulino, você, porque, rapaz... Não, eu acho que uma coisa importante dizer é que esse tema nunca esteve ausente da questão indígena, né? Não sei se vocês lembram de um filme do Vincent Carelli, aquele que fala dos Guarani, do Sul, que conta toda a história da erva mate, etc. E esse filme, está me fugiu o tema desse filme, que aconselho todo mundo a ver. Ele inicia, tem uma cena de lideranças Guarani falando na língua. E só no final a gente volta para entender o que aquelas lideranças estavam falando no filme, né, no documentário. E ali você entende que eles estão... Martírio, obrigada. E aí você entende que aquelas lideranças nos anos 70 estavam falando, estavam atentas àquilo que estava acontecendo, à repressão que eles estavam sofrendo, a dificuldade, o esbulho territorial, etc. Então, o que cada vez a gente tem aprendido é que eles, primeiro, não esquecem, não há esse esquecimento, né? A PIB abriu essa porta, desde lá do Seminário de São Paulo, de que a conversa teria que ir para os territórios. Isso foi o horizonte que a PIB abriu para todos nós, porque até então a gente estava muito focado, vamos atrás da documentação, vamos atrás de documentos, digitalizar documentos durante muito tempo. Marcelo dedicou, acho que os últimos 20 anos da vida dele, a reunir essa documentação que pudesse depois servir de prova, né, numa possível implementação da justiça de transição. Então, acho que isso abriu uma perspectiva nova de aprendizado para todos, para o Ministério Público, para a academia, né? Nós temos agora uma das equipes que está em campo, né? E queria mandar um abraço para o Danilo. Danilo está lá fazendo o seu trabalho. Ele me mandou vários áudios do impacto que foi para ele ouvir aquele povo onde ele está, que eu não vou citar o nome, porque esse trabalho está sendo meio na surdina. E ele ouve uma senhora de 86 anos
E tudo que ele consegue fazer depois de sair da casa e de ouvir a história dela é chorar. Né? Então, esse trabalho está sendo feito com muita seriedade, mas também com muita emoção. Né? Então, um primeiro reconhecimento é que os próprios povos nunca esqueceram. Né? A gente ouviu muitas histórias nas regionais da PIB, de envenenamento, essa questão da humilhação por parte de fazendeiros e outros. Né? As fotos que vocês trouxeram indica uma ideia que foi construída, né? Eu estou no 60 mais, então me lembro na escola, era aquele vazio demográfico. Então, muito distante dessa discussão da COP30, onde tudo que se quer que os povos participem, nos anos 70, durante a ditadura, era que ali era um vazio demográfico. Era o deserto verde, o inferno verde. Era uma ideia de que aquilo era alguma coisa de ruim que tinha que, né, invadir, etc. E os povos pagaram um preço altíssimo para isso, porque ali viviam diversos povos. Né? Então, acho que esse trabalho é um pouco de os povos acessarem essa justiça de transição, que é uma justiça que foi pensada, não foi pensada para os povos indígenas. Né? O Paulino é um dos primeiros que eu ouvi que dizia: não é justiça de transição, é transição para uma justiça efetiva. Né? Então, essa é uma observação que o Paulino logo marcou para nós. E a justiça de transição é um mecanismo. Né? Não são só os indígenas que têm acesso, aqui a gente está falando também com a população quilombola, há todo um outro universo de assassinatos também da população negra, rural e urbana, que está sendo pouco tocado, que a gente precisa de mais gente para tocar essas pautas junto com essas populações, mas isso é evidente. Né? E todos eles passam por um padrão: o esbulho da terra, a violência, assassinato, e outras violências, envenenamento, como o Paulino falou. E o que se propõe nisso é que essa verdade venha à tona. Sim. Né? Que se diga, que a gente conheça, que o Brasil conheça. Né? Toda a sociedade brasileira precisa conhecer para a gente conseguir romper, talvez, né? Ajudar a romper com o racismo que a gente ainda enfrenta e a violência que ainda se enfrenta. Isso daí acaba entrando também na nossa próxima pergunta. Deixo aberto para os dois, mas se você preferir responder, que vocês têm dito, na verdade, que a verdade precisa ser contada pelos próprios povos. Né? Na prática, como o Fórum está garantindo esse protagonismo indígena nesse processo de memória, reparação e não repetição? Eu acho que esse é um caminho novo que é importante dizer isso, né? O que a gente chama de justiça de transição, e Paulino é alguém que viveu isso na pele, no seu povo, na Guatemala, é uma pauta toda a América Latina. Você tem várias experiências na Colômbia, na Guatemala, no Peru, Chile. Então, isso é importante a gente saber. Que tem a ONU tem um mecanismo que está atento para esse tema, a Corte Interamericana de Direitos Humanos tem um olhar para esse tema. Então, é uma coisa abrangente. Agora, não tem a receita de como você fazer. E eu acho que a gente está nesse fazer que tem sido um aprendizado, e Paulino pode me complementar. A morte a gente tem uma marca assim, na academia a gente estava trabalhando com os pesquisadores indígenas desde o ano da pandemia, 2020, mas foi muito focado na documentação, né? Quando termina a pandemia, em 23, que foi o primeiro ATL, digamos, um governo democrático, todos nós tínhamos passado pela experiência da pandemia. Sim. Pandemia foi outro tema importante. Né? De distribuição de vírus, por exemplo, intencionais para a população. Então, hoje, falar disso é algo que todo mundo entende, porque todos nós passamos pela pandemia. É uma linguagem que, quando a gente vai em qualquer lugar e fala, é como na pandemia, chegou um vírus, a gente não tinha defesa, muita gente morreu. E isso foi feito com sarampo, com outros vírus, para assassinar populações inteiras. E eu não estou dizendo de 1.500, eu estou falando
dos anos 60, dos anos 70, etc. Então, não existe a receita. Quando o Marcelo Zelic ele falece logo depois Sim. da audiência com a Sônia Guajajara. Foi durante o ATL. 15 dias depois, o Marcelo faleceu. E nós, do projeto, ficamos bastante impactados com a partida do Marcelo Zelic. E a gente decidiu se aproximar, porque já tinha iniciado, né, Paulino, algumas conversas com a PIB. Então, a gente resolve se aproximar mais da PIB e partir para essa coisa da escuta. E é a PIB que nos abre. Nós não tínhamos... Ninguém tinha escrito, a academia não tinha escrito. Vamos primeiro ouvir as regionais da PIB, eles vão decidir os casos, e, a partir disso, a gente vai se dedicar a pesquisar a documentação, a fazer a escuta das pessoas. Não estava escrito no início. Então, acho que todo mundo está aprendendo um caminho que a PIB abriu quando ela disse: primeiro nós vamos voltar para as regionais, né? Aí, a partir daí, tem pontos focais em todas as regionais da PIB que a gente dialoga. Voltamos a fazer os seminários das regionais, onde eles indicaram por onde a gente vai iniciar. Mas, eu repito, não fui eu que escrevi, não foi a academia, não foi o Ministério Público, né? Não foi ninguém que tinha dado para a gente esse mapinha. Ele está sendo construindo junto. É importante dizer que tem processos de reparação na Justiça, o MPF tem um grupo, né, e fez várias, o Zoaimiri Atruari, tem os Krenak, que possuem processo na Justiça por reparação. Mas é outra dinâmica. Você falou do Zoaimiri Atruari e dos Krenaks, aí as fotos que a gente está vendo aí, a foto que vocês estão vendo, pessoal, aí de casa, pelo YouTube, mostra, né, esse período aí dos parentes Krenak sendo treinados, né, para ser guarda rural indígena. Então, deu o processo, né, um caso que virou processo judicial. Essa daí é do Zoaimiri Atruari, né? A estrada lá era... Essa é do Krenak. Essa daí essa foto aí, deixa eu ver. Essa é a Transamazônica, provavelmente. Essa é Cuiabá, né? Então, sim, deve ser os Panará com os Vilas Boas, né? Esse possivelmente é os Panará. Panará é interessante, eles são... É o primeiro processo na justiça brasileira por uma reparação, que foram as advogadas a Juliana Santilli, e eu não me lembro mais, mas eu lembro que o nome da Juliana Santilli e um núcleo de direitos lá de São Paulo, que foi o primeiro processo jurídico por reparação, foi o caso Panará. E essas fotos aí, eles estão falando para abrir mesmo, né, para explorar que esse é o progresso, são as propagandas, né, de abertura, né, de estradas. Lá no Amazonas tem o Zoaimiri Atruari, né, que para a gente sai de Manaus, para ir para Presidente Figueiredo, a gente passa por dentro do território do Zoaimiri Atruari. E conta, né, que muitos indígenas morreram para a abertura dessa estrada e teve conflito com os próprios Zoaimiri Atruari e que muitos deles foram mortos, né, na ditadura militar. Hoje em dia o território é demarcado, mas ainda falta, né, proteção para os parentes. Então, é um caso lá do meu estado, do Amazonas, do Zoaimiri Atruari, e muitos outros casos, né, que acontecem, que a gente viu aqui dos Krenak, dos Panará, e é muito bom que a gente consiga trazer, porque as pessoas, às vezes, vai passando, né, esquecem do que aconteceu, mas para nós, povos, a gente não esquece o que aconteceu com os nossos povos. A gente nunca vai esquecer dos crimes que aconteceram e que acontecem até hoje, que o Paulino citou, né? Ainda hoje, os nossos parentes são assassinados. Hoje, um parente foi assassinado na terra indígena Guarani Kaiowá. Então, os crimes não pararam. Eles continuam. O que a gente quer, inclusive, com esse tipo de denúncia, né, é que a gente não precisa mais passar por isso, né? Nenhum povo indígena do Brasil nem do mundo precisa mais passar por isso, esse tipo de violência que aconteceu na ditadura militar e que vem acontecendo até hoje. O envenenamento dos parentes indígenas que aconteceu e que acontece até hoje também, principalmente na região ali do Mato Grosso do Sul, dentro dos territórios do povo Guarani, enfim.
Então, a gente não quer que isso se repita, né? E acho que a Paulinho não tem mais autoridade para falar Sim. disso, a questão da não repetição, né? Porque Sim. o início desse processo não é apenas contar a verdade, é também chegar numa relação com o Estado onde se tenha mecanismo, né? Que essa realidade não se repita nunca mais, né? Acho que aí o Paulino conhece muito mais. Pois é. Tem uma pergunta aqui para o Paulino que acho que está relacionado, assim. Vamos ver se a gente consegue juntar tudo, né? A carta, Paulino, do Fórum, ela fala em violência secular contra os povos indígenas, né? O que ocorreu na ditadura continua ocorrendo até hoje, com projetos desenvolvimentistas nascidos na ditadura e que continuam sendo implementados, né? Sacrificando os nossos povos. Aí teve a condenação do Marcelo Xavier essa semana, que foi justamente por isso. Ele cometeu crimes de denunciação caluniosa para pressionar servidores da FUNAI e lideranças indígenas e passar o linhão do Tucuruí sem respeitar, né, os direitos do Zuarimiri e Atuari. Você pode comentar um pouquinho sobre isso com a gente, Paulino? A relação entre essas coisas, sobre esses crimes e que estão sendo até agora? Como eu disse no início, e a carta fala que não é de agora a violência contra os povos indígenas, porque os europeus, atrás de novas terras e de riquezas, avançaram sobre o continente, né? E a surpresa deles foi encontrar aqui povos que já estavam há milhões de anos, né? Uhum. Sim. Então, a mentalidade dos europeus, diga-se espanhóis, portugueses, franceses, italianos, alemães, tudo quanto é invasor, é que eles estavam e eram parte de povos civilizados. E que os que encontraram aqui eram povos primitivos. Primitivos, inclusive, na leitura colonial, é que esses povos não tinham alma, né? Foi preciso uma bula papal para dizer que os indígenas são gente, né? Mas essa mentalidade continuou, né? Inicialmente queriam absorver todo mundo para virar europeu cristão. Virando cristão, vira civilizado, portanto, assume a cultura do invasor, né? Mas se depararam que aqui são povos diversos, no entanto, continuaram achando que esses povos são obstáculos para a ocupação das terras e das riquezas, né? As riquezas madeira, mineiro, ouro. A gente sabe, na história colonial, historiadores, eu mesmo escrevi sobre isso há uns 30 anos atrás, que se a gente fizesse uma ponte entre a Europa ou um anel para cercar o globo terrestre, dava conta se a gente considerar toda a quantidade de ouro que os europeus levaram. Inclusive, você vai encontrar nos átrios das igrejas, em toda quanto é cidade famosa da Europa, banhados de ouro, a ouro. Sim. É um espanto, né? Então, em função disso, das especiarias, do mineiro, da madeira, o caso do pau-brasil e tudo, os europeus acharam que esses povos eram um obstáculo para os seus interesses de expansão, de acumulação, de apropriação, né? Por isso que aí a prática do esbulho, da expulsão, do assassinato em massa e tudo, guerras forçadas. Os europeus usaram não só a guerra militar armada, mataram não só com armas, né? Mataram com o trabalho escravo, com o trabalho forçado, e, sobretudo, com doenças, que os povos daqui não tinham a imunidade necessária para encarar doenças que os europeus trouxeram, e esse genocídio se institucionalizou, né? Se institucionalizou formalmente a partir da criação do SPI, do Serviço de Proteção a Índio, e depois pela FUNAI, né? E adotaram uma política de assimilação que era absorver na marra, né? Inclusive via decreto em muitos países da América Latina. Por decreto, os indígenas deixavam de ser primitivos, passavam a ser chilenos, equatorianos, mexicanos, guatemaltecos, brasileiros, né?
Aí, no início do século, dos 1910 para cá, institucionalizaram e adotaram uma política integracionista, autoritária, tutelar, desenvolvimentista, exatamente isso que nós vimos aí, onde os povos indígenas, e até hoje, continuam sendo considerados como obstáculos ao desenvolvimento nacional. Obstáculos, barreiras, empecilhos. Inclusive, já foi dito por uns governos desses que se chamavam de democráticos, progressistas, de que os índios e as pererecas empatam o desenvolvimento. De fato, é assim. E entra governo militar, entra governo desenvolvimentista, como FHC, entra governo neodesenvolvimentista, os indígenas continuam sendo obstáculos, portanto, inimigos da nação, entre aspas. E isso está dito na perspectiva de acabar com esse negócio de que tem especificidade, que tem índios, povos indígenas diferentes. Não. A Lei 6.001 já diz, trabalha a ideia da incorporação gradual à cultura nacional. Portanto, deixar de ser indígena para virar cidadão brasileiro. No entanto, nossos povos resistiram. Aí linko com a anterior pergunta. O protagonismo. Por que a gente tem a perspectiva de que nesse processo de construção da Comissão Nacional Indígena da Verdade, o protagonismo seja indígena? Os povos indígenas. Porque, inclusive, o nome do fórum, Fórum Memória, Verdade, Reparação, Não Repetição e Justiça para os povos indígenas. E quando falamos de memória, estamos falando do povo rememorar e não esquecer que foi tão maltratado, e para explicar, inclusive, a forma como está sendo tratado hoje. Acho que esse protagonista, a gente começou aqui dentro da universidade com a criação do núcleo, do grupo de estudos de pesquisadores indígenas. E nós promovemos, vamos agora nos adentrar no estudo de 7 casos de crimes paradigmáticos cometidos pela ditadura. Abordados e serão abordados, aprofundados e pesquisados por esses estudantes indígenas, da graduação, do mestrado, doutorado, capacitados com mais de 70 horas só sobre o tema de transição para a justiça. E esse que está servindo para nós como piloto para, não sei se posso citar os casos, mas as dezenas de casos que já identificamos, que acredito que se avançarmos uma vez, um pouquinho mais, até o terceiro semestre próximo, talvez cheguemos a 100 casos. É muito crime cometido. Todos esses crimes que nós falamos, esbulho, expulsão, assassinatos, estupro, separação de família, sequestro de crianças, inclusive criado depois por fazendeiro, por invasor. Até hoje o povo Xetá é o exemplo típico disso. Um povo desagregado, tem sobreviventes isolados, e um dos esforços é como reunir a memória e dar vida digna a esse povo. Obrigada, Paulino. E é impossível falar desse projeto sem falar sobre o legado de Marcelo Zelic. A professora Elaine falou aqui sobre o ATL de 2023. Nós estávamos lá, fazendo a cobertura, e a gente assistiu à mesa com ele. Tem foto deles, inclusive, a gente publicou foto dele ainda dessa mesa específica. Sim. Então, assim, foi tudo muito rápido, E aquilo que a gente sente, parece que quando as coisas acontecem tão rápido assim, ninguém está preparado para esse momento acontecer, da partida de alguém, de algum ente querido. Mas parece que quando acontece assim, do nada, assim, no momento que é para acontecer, mas do nada, parece que ainda não se dá para acreditar. Parece que a pessoa está viajando e vai voltar a qualquer momento. E a sensação é essa, Que foi pontuado também aqui, E eu brinco falando que sempre fala com o Marcelo. Foi pontuado porque também ele aqui. E eu estivemos juntos nesse pleito, junto à Comissão Nacional da Verdade. Lá atrás. São anos que você dedica, a pauta indígena. E por isso que a gente está insistindo, Vamos ver se uma hora o Estado cria vergonha, assume sua responsabilidade dessa história de violência e institui uma política de reparação. Reparação por quê? Porque toda essa violência foi institucionalizada. Sim. Foi resultado de uma política de Estado. Então, a correção
de rumo tem que ser através de políticas de Estado, estruturantes. Não é uma questão assim, não é só simplesmente para estudar, é para corrigir o rumo. Esse é o nosso propósito, né? E a reparação devida, né? Dizendo que é reparação coletiva. Né? Porque no caso da anistia, até teve reparação individualizada, compensações, como chama isso? Indenizações e tudo, mas não, porque nossos povos não são indivíduos, são povos, são coletividade, e aí isso vai passar pela reparação na dimensão da cultura, da identidade, do direito territorial, políticas públicas dignas, permanentes, sim, condignas, e assim por diante. Sim, isso inclusive entra em uma das nossas perguntas também. O fórum já... Pode fazer. O fórum já mapeou mais de 80 casos de violações, né, e participou de audiência internacional. Que tipo de reconhecimento ou resposta o Brasil precisa dar diante dessas denúncias? Não, acho que falar um pouquinho de como funciona o fórum, né? O fórum também, né? A ideia do fórum como uma organização que amplia a participação da sociedade civil, também é lançado no ATL de 24. E então, em setembro daquele ano, em abril foi o ATL, em setembro daquele ano a gente lança a ideia do fórum. O fórum, por exemplo, tem uma coordenação, tem alguns convidados que a gente chama de especialistas, citando algum nome, a Débora Duprá, Ela Vieco, Manuela Carneiro da Cunha, gente que tem um reconhecimento do movimento indígena pelo seu trabalho em defesa dos direitos indígenas, que eles estão tendo um papel muito importante nesse caminhar de um ano aqui do fórum, e o fórum se divide em grupos, todo mundo participa de algum grupo. O grupo 1 é sobre os estudos de caso, porque vocês sabem, tem ainda bem, nós temos ainda muita gente, ONGs como ISA, o CIMI, CTI, né, que estão nos ajudando a montar uma planilha de casos, onde ou já existe algum estudo, tem alguns que têm, é importante dizer, tem pessoas como a Yara Ferraz, que estuda há 20 anos o caso da guerrilha do Araguaia, todo o impacto que isso teve junto aos povos indígenas ali. Ela estuda isso há 20 anos, né? Então, isso é muito importante reconhecer. Não é que a gente está iniciando algo, o fórum tentou agregar essas pessoas que têm esse trabalho, o CIMI, por exemplo, né? Então, nesse GT, nós estamos com mais de 90 casos a serem estudados, aprofundados, e alguns já com bastante dados. Porque a parceria com a PIB, por exemplo, né, Paulina, a gente tem repetido isso, não é a pesquisa pela pesquisa, essa ida agora para ouvir as pessoas. Os 7 casos escolhidos e indicados pela PIB irão se tornar processos judiciais, seja pela PIB, Ministério Público, ou internacional, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Depois tem um GT de comunicação, tem um GT da questão da minuta, né, que dia 21, aí depois o Paulino vai falar. Sim, é importante mais diretamente. Falar do dia 21. Foi um processo também muito coletivo, vocês estavam ali na PIB e viram, né? Meses de discussões, veio um texto base, em cima desse texto base se discutiu muito o tempo, a gente fica no tempo da Comissão Nacional da Verdade, 46, 88, esse tempo comunica algo com a realidade indígena, não comunica, como que vai ser formada essa Comissão Nacional da Verdade? Com não indígenas, totalmente indígenas, como que vai ser isso, né? É importante lembrar, depois tem a comunicação, o jurídico, comunicação, e essa questão da advocacy internacional e nacional. Então, esse ano, importante dizer, o relator da ONU para a questão de justiça e expedição esteve na PIB, né, isso a partir também dessa articulação. Nós tivemos uma audiência junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, onde o Estado brasileiro também estava presente, e foi muito impressionante a relação
a posição dos relatores, né? Eles até nos perguntaram, assim, deixou ali a justiça brasileira está preparada para ouvir a verdade indígena e dar voz a essa realidade? Então, são desafios que também envolvem o Estado. E desses produtos, digamos assim, né, Paulino, é esse decreto que foi feito de forma bastante coletiva, com muita discussão, com participação de juristas, né, com participação das lideranças indígenas, porque é interessante dizer, lá em 23, quando a gente teve audiência com a ministra Sônia Guajajara, eu estava presente, o Marcelo estava presente, a Eliel Benites, a Fernanda Kengang e outra assessoria da ministra, ela nos ouviu e ela falou: o que eu preciso fazer para que isso aconteça? E eu e o Marcelo, a gente caiu da cadeira. Eu lembro aquela noite, nós ficamos até 1h pensando como que a gente pode, que ideias a gente pode dar para o Ministério dos Povos Indígenas para que a coisa aconteça. Só que o Marcelo morre 10 dias depois. Nossa. Né? E, então, a gente pensou, é melhor hoje procurar já com uma proposta construída. Sim. Mas, de certa forma, é uma devolutiva para a ministra Sônia Guajajara também. Uma das formas é o decreto. A outra possibilidade seria a lei, mas com o Congresso que nós temos, vocês sabem, esse seria um caminho muito difícil. Sim. Mas a Comissão Nacional da Verdade, ela tinha esse poder de lei, né? Então, acho que a gente está dando uma resposta para a ministra Sônia e para o Estado brasileiro, se ele está realmente disposto. E a gente acredita que sem isso não tem justiça climática, não tem outro Exatamente. tipo de justiça. Exatamente, Elaine. Na verdade, também cobrando do Estado. Porque aqui de forma muito sincera, o governo, os órgãos governamentais, Direitos Humanos, MPI, Ministério da Justiça, Casa Civil, Secretaria, não deram muita bola à nossa aproximação, porque nós iniciamos a discussão num contexto em que, vocês sabem do golpe de 2023, uma série de milímetros entre o Executivo e os militares, e as Forças Armadas. Tanto é que, vocês acham que em 2023 mesmo, ou 2024, o ministro dos Direitos Humanos foi proibido de comemorar, de fazer algum ato em razão dos 60 anos da ditadura. 24. Né? Aí a resposta que nós tivemos, se não foi explícita, pelo menos foi de certa indiferença, né? Só que aí que nós, enquanto movimento indígena, decidimos, bom, o governo quer, a gente toca. Tem alguns representantes que alguns apareceram mais a título pessoal do que como instituição, como órgão de Estado. Isso tem que ser dito. Né? Então, começamos a construir, independentemente do governo, a gente vai tocar a construção desse processo. Por isso que nós criamos essas 4 comissões, né? Sim. Levantamento de casos, equipe técnica e jurídico, incidência nacional e internacional e comunicação. Comunicação, muito importante. E conseguimos, no final de contas, terminar uma minuta proposta de decreto, que agora vamos entregar para os distintos poderes, para os distintos órgãos de governo envolvidos com a questão indígena, a começar pela Casa Civil, a Secretaria-Geral da Presidência, Ministério dos Direitos Humanos, Ministério dos Povos Indígenas e outros. Né? Porque achamos que não poderia ser criar uma comissão desse no âmbito, por exemplo, só do Ministério dos Povos Indígenas. Né? Porque é jogar nas costas do Ministério dos Povos Indígenas uma questão que é transversal. É transversal a todos os poderes, inclusive, não apenas os órgãos do Executivo. Né? E nós, então, já que não dá para via lei, vamos propor uma proposta de decreto e que o governo executivo se compromete a criar isso. E a perspectiva nossa é que mantém o tema do protagonismo, assim como nós iniciamos um núcleo de estudo de pesquisadores, iniciamos um núcleo de pontos focais em cada território. A gente quer que a comissão seja maioritariamente composta por indígenas, porque para fazer jus ao sentido da memória,
quem conhece nosso sofrimento somos nós. Sim. E nós já temos pesquisadores, gente nossa, liderança nossa, capacitados, doutores, mestres, que já têm domínio da matéria e que vão ajudar certamente ao Estado a develar sua responsabilidade e a construir a sua responsabilidade no sentido de políticas estruturantes de reparação. Né? Sim, sim, é verdade. Acho que até a próxima pergunta, ela meio que complementa, né, o que já vem sido falado aqui. Vai, acho que para os dois, né? Que a gente poderia fazer para a Elaine ou para o Paulino, sobre como a criação da comissão pode fortalecer o direito à memória, à própria democracia brasileira, né? Já que a gente defende que a memória e verdade são direitos constitucionais. Como é que a comissão pode fortalecer o direito à memória da nossa democracia? Não, eu acho que o Paulino fecha. É muito impressionante, acho que duas experiências contemporâneas. A pandemia da Covid-19 e o último governo. Acho que seja a universidade, os movimentos indígenas, o movimento quilombola, né, os defensores de direitos humanos, todos sentimos o peso que é uma estrutura de Estado antidemocrática. Né? Eu acho que isso também impulsionou esse retorno, né, da importância da memória. E a outra coisa e aí eu acredito profundamente, é que é importante que toda a sociedade brasileira conheça o que é realmente a história desse país. Né? Só assim a gente vai poder combater esse racismo, poder compartilhar o que realmente, né, o Brasil se encontra com ele mesmo, e isso a gente só pode fazer com a democracia. Acho que isso é bem claro para todo mundo. Paulo. A Constituição, no artigo 231, né, estabelece claramente que o Estado brasileiro é multiétnico, pluricultural, diverso, que os povos indígenas têm direito à organização social própria, portanto, a ter uma vida própria, a sua autonomia, e o direito a ter as terras tradicionalmente ocupadas por eles. Né? Está dito lá. Mas, se as coisas continuarem do jeito que está, assassinato, perseguição, expulsão de território, esbulho, não regulamentação dos territórios indígenas, que democracia é essa que não está respeitando o direito à diferença dos povos indígenas? Né? Todos os brasileiros são cidadãos. Né? E o Brasil foi levantado com a participação de todos, inclusive os povos indígenas. A formação social do Brasil tem nossas raízes os povos indígenas, os sobreviventes dos mais de 8 milhões que estavam por aqui, hoje contabilizam apenas menos de 2 milhões. Sem o reconhecimento desse direito, não tem como falar de democracia. Democracia é para quem? Para quem apenas quer sugar a mãe natureza, inclusive até para fazer jus ao esforço, ao sacrifício que os povos indígenas fizeram até agora de preservar a mãe natureza. A contribuição estratégica dos povos indígenas à crise climática, à crise ambiental, ninguém pode negar. Sim. 80% da biodiversidade está nos territórios. A maioria da chuva que alimenta o agronegócio vem dos territórios com floresta, envolvendo inclusive territórios quilombolas, povos, comunidades tradicionais, reservas extrativistas, inclusive assentamentos. Por que então não se reconhece esse direito? Não dá para achar que a democracia só pode estar a serviço do capital financeiro, das big techs, dos bois, da bala, dos bancos, enfim. A sociedade é plural. Então, o Estado tem que se reorganizar para atender dignamente a toda essa diversidade. No caso nosso, mais do que merecido. Sim. Inclusive, o território brasileiro hoje é soberano nessa briga contra o Trump, porque esse território foi protegido de fronteira, toda a fronteira pelos povos indígenas. Foi mantido em pé, né? E não é algo que a gente está falando, né?
São pesquisas. Na Guerra do Paraguai, na guerra contra o Acre, foram usados os parentes Sim. para proteger as fronteiras e até hoje. Então, é nada mais justo que o Estado brasileiro reconheça e respeite plenamente os direitos assegurados pela Constituição, que acabou com a perspectiva integracionista. Né? E sem nós não tem democracia. Exatamente. Estamos chegando ao final da nossa entrevista, né, Sim, Sandra? estamos chegando ao final. Agradecemos as pessoas que estão nos acompanhando. Nós estamos falando sobre a criação, né, do nosso Fórum de Justiça de Transição, Memória, Justiça e Verdade, da Comissão Nacional Indígena da Verdade. Depois o Paulino e a Elaine vão falar sobre o dia 21, que é um dia muito importante, né? E tem gente assistindo a gente, mandaram comentário, Tucumã. A Helena Palmist falou sobre Palmquist. Helena Palmquist, desculpe, Helena. Ela mandou bem assim a mensagem para a gente, pessoal. Toda a minha admiração pelo trabalho do Paulino e Elaine. E o OPI, organização fundada por Bruno Pereira, já definiu que vai assinar a Carta de Princípios do Fórum e queremos muito colaborar com essa luta fundamental por memória, verdade e justiça para os povos indígenas. Muito obrigada, Helena Palmquist. Eu acho que... por estar acompanhando a gente, né? Deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Não sei se eu contei para o Paulino. Eu sou professora aqui da UNB, esse semestre estou dando aula para os calouros. Sim. E só na última aula, eu falando da história dos povos indígenas isolados em sala de aula, eu acabei falando do Bruno. E só então eu descobri que a filha dele, de 20 anos, é minha aluna nesse curso. Foi mesmo? Então, ela está fazendo ciências sociais aqui na UNB. Foi muito emocionante. Nossa, eu imagino. Ó, a gente está chegando ao nosso final. E para finalizar, acho que falar do dia 21, né? Dia 21, vamos falar do que vai acontecer no dia 21, pessoal. Então, nessa luta toda, né, tem que ser assim, a gente não consegue nada sem luta, né? E estamos demos até aqui uma demonstração que a sociedade civil, na verdade, que impulsiona a democracia, né? E a justiça social. É só se organizando que a sociedade vai garantir os seus direitos. Sim. E não apenas as elites. Né? E, nesse sentido, a gente consolidou o processo e agora queremos fazer um ato mais do que simbólico de entrega da nossa proposta de decreto ao governo federal. Né? Será dia 21. Teremos, estamos convocando, obviamente, a imprensa, toda a sociedade, principalmente brasileira. Deixa o convite aberto, inclusive. Vai ser no né? Centro Cultural de Brasília, aqui na L2 Norte, na 601, quadra 601, às 15 horas. Nós giramos o convite para órgãos de governo, os órgãos que citei anteriormente. Alguns, poucos ainda, confirmaram participação, mas quem estiver lá vai receber certamente em nome do Executivo a nossa proposta. E teremos aí a explicação do processo, um pouco que fizemos aqui, um pouco mais detalhado, do processo de construção da minuta, a fala das entidades parceiras, não apenas da coordenação do fórum, a fala de alguns especialistas, companheiros nossos, militantes de direitos humanos e indígenas, e, obviamente, a fala das lideranças nossas, né? A fala das lideranças nossas, e que entregaremos formalmente essa proposta, esperando que o governo, por fim, assimile, se aproprie e, em um momento, se possível, até final do ano, no contexto da COP30, crie a Comissão Nacional Indígena da Verdade, para mostrar ao mundo que não é surdo, que não é surdo, que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que o relator da Justiça e Transição, que o Conselho Nacional, que o Conselho de Direitos Humanos da ONU, no qual também recepcionou nossa demanda agora esse ano. Inclusive, no contexto da ONU, fizemos, da Assembleia da ONU em Nova York, fizemos também entregas
a sociedade acadêmica e intelectuais dos Estados Unidos que também estão apoiando a nossa proposta, inclusive o próprio Conselho Nacional de Direitos Humanos brasileiro Sim. já apoiou, e então esperamos que o governo se sensibilize e que esteja junto conosco, porque a democracia é uma construção, entendemos, né? Entendemos, inclusive até porque o cenário que está vindo por aí é uma disputa de forças políticas para caminhar cada vez mais para a democracia e jamais voltar para resquícios de autoritarismo, muito menos de ditadura. Exatamente. Professora, pode deixar seu recadinho para nossos ouvintes, para a gente estar finalizando esse quadro. Eu acho que eu esqueci de agradecer o convite a vocês. Nós é que Muito agradecemos. feliz de ver isso acontecer aqui na UNB e só agradecer. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada, Paulino. Obrigada, professora. Obrigado, mais uma vez. Muito obrigado a todos. Parabéns parabéns. pelo andar da rádio. Feliz de Muito ver obrigado, vocês. pessoal. Sabem que eu fiquei muito feliz e continuarei feliz por essa iniciativa. É uma iniciativa nossa, a PIB e CONAC, né? É, a Movimento Rádio Indígena e Nacional dos Movimento Povos. Quilombola. Então, assim, é algo que a gente precisa realmente fortalecer cada vez mais e continuar, né? Porque a gente demorou tanto tempo para estar dentro desses espaços, né? Não por não querer, mas por falta de oportunidades. Então, essa aqui é uma criação dessa oportunidade, no qual estamos fortalecendo. Muito obrigado. Parabéns.